queria aqui oficialmente dar início à nossa apresentação, tá? Queria agradecer a todos aqui pela presença, né? Dizer que nós vamos aí até às 9 horas, nós vamos ter oportunidade de vocês fazerem perguntas, né, os participantes dessa live. Nós estamos aqui com Everton dos Santos, ele é diretor da TES e da Brashan, Associação de Empresas Brasileiras na China, e estamos também com Carsten Sommer, ele é Value Chain Solution na Ásia para a Vale, ele é um colaborador da Vale. Sejam muito bem-vindos todos vocês, obrigado mais uma vez aos dois pelo tempo, né? E aí, assim como nós começamos a outra live, eu deixo aqui a cavaleiro a vocês, para quem quiser começar fazendo a apresentação, que possa aí tomar a palavra e começar, né, se apresentando. Eu acho que é legal também falar um pouquinho da sua biografia aí para todos e começar a sua apresentação. Perfeito. Obrigado, Lúcio. Boa noite a todo mundo. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Então, meu nome é Carsten, eu trabalho na Vale, na parte de supply chain, de planejamento, inovação, digitalização de cultura, enquanto a minha carreira sempre tem me levado mais e mais para o leste. Comecei na Europa, depois fui para o Oriente Médio, sudeste da Ásia, agora faz 5 anos e meio que estou na China, junto com a minha família, minha esposa e o meu filho. A gente está em Xangai. Xangai é uma mega cidade com 26 milhões de pessoas, é uma cidade de categoria A. A China tem categorias A, B, C e D, não sei até onde vai. É uma cidade que gera muita receita, e que recebe muito dinheiro também. É uma cidade bonita, limpa, segura, muito conveniente, com cultura, lazer, comida, pelo menos era assim. Depois quando eu cheguei aqui, comecei a viajar muito a trabalho, especialmente pela costa da China, e aprofundar o meu conhecimento sobre o país. Comecei também a apreciar muito o povo. O povo aqui é muito legal, eles são divertidos, são cordiais. E eu aprendi a conhecer alguns aspectos-chave da cultura. Então, tradições dos chineses são muito importantes. Eles se orgulham de ter 5.000 anos de história, se orgulham da filosofia, da medicina tradicional chinesa. Um outro aspecto importante é o individualismo versus coletivismo. No mundo ocidental, não tem nada mais importante que a liberdade individual. Aqui não. Aqui o que importa é o bem-estar do coletivo, o bem-estar da sociedade, o bem-estar da comunidade, da família. Tem uma outra coisa que é a hierarquia, que é importante aqui. A China sempre teve um imperador. Às vezes foi um chinês, numa dinastia de Ming ou de outras. Às vezes o Genghis Khan, às vezes o Partido Comunista com Mao. Mas sempre teve um homem forte no topo. E ele tem a missão de cuidar bem do povo, de ser bom, de ser justo. Então, o povo fala, então tá bom, você cuida da gente, a gente obedece. Então, essa coisa de obedecer à hierarquia é muito forte na China. E um quarto elemento que eu quero citar é o save the face. É não expor ninguém negativamente em público, é não ter que admitir um fracasso. Esses 4 pontos são muito importantes para entender por que a China está reagindo do jeito como ela está reagindo no Covid e em outros aspectos. E são jeitos bem diferentes, não tem certo, não tem errado, cada um tem seus pontos positivos, pontos negativos, mas é importante entender esses pontos. Na China também tem muitas restrições. Quem chegou uns 10, 15 anos antes de mim falou que já tinha se fechado muito, os próprios chineses estavam comentando também. A internet e a mídia social aqui estão restritos ao ponto que fica difícil falar com a família. Os filmes estão censurados, os sites de notícia internacionais proibidos um depois do outro, tem que usar VPN, o VPN também fica semi-proibido, embora para estrangeiro tenha um pouco mais de flexibilidade. E tem muita segurança, muita polícia, muitas câmeras, assim, coisa de se esperar de um governo autocrata, mas nada de muito dramático. Agora, com a chegada do Covid, mudou muita coisa. O Covid serviu para acelerar
e turbinar as políticas desejadas. Por exemplo, restrição de movimentação em lockdown. Pessoas trancadas de fora ou de dentro, famílias separadas, um controle digital muito forte. É proibido, por exemplo, espalhar rumores e notícias erradas. Se você faz isso, vai ser censurado, porque toda a mídia social é controlada pelo governo. Existe um tal de Social Credit Score, que é uma pontuação para indivíduos e para empresas. Se você faz as coisas certas, paga os impostos em dia, vai no aplicativo do governo e fica navegando e lendo as coisas, sua pontuação aumenta. Se você faz coisa errada, não paga os impostos, atravessa no farol fechado, a sua pontuação cai ao ponto de não conseguir mais empréstimo, que o seu filho ou sua filha não pode ir mais numa escola boa ou numa faculdade boa. Covid também serviu, como fala aqui, nas moedas e no dinheiro pode transmitir o vírus, então eles deram uma turbinada nos pagamentos eletrônicos e na moeda digital, e foi estabelecido o Health Code. O Health Code, vocês estão vendo aqui a foto aqui embaixo. Quem não tem Covid tem o código verde, e foi adicionado, vocês podem ver esse é o meu código de ontem. Embaixo está escrito 48. 48 significa que eu fiz um teste negativo de Covid dentro de 48 horas. Se eu passar desse tempo, esse 48 some. Aí eu já tenho restrições para entrar nos lugares. Agora, se eu me recusar a fazer algum teste, aí eu viro amarelo. Se eu, por acaso, venho até o Covid, então o código vira vermelho. E isso, basicamente, a pessoa te perde toda e qualquer mobilidade. Basicamente, não pode sair mais do apartamento. A princípio, só por causa de Covid, mas se aplica a outras situações também. Com essas medidas, a China realmente conseguiu controlar o Covid e voltou a uma certa normalidade. Os últimos 2 anos aqui na China foram bastante normais. Isso deu um sentimento de orgulho nacional para eles, aumentou confiança no Partido Comunista demais. E, na visão da liderança aqui, é a prova que o modelo chinês é superior ao modelo ocidental e democrático. Então, vamos pular para agora. O que vocês estão vendo nas notícias é verdade. Tem 26 milhões de pessoas trancadas em casa. 2/3 das cidades na China estão hoje com algum tipo de restrição. Tem mais de 300, 400 milhões de pessoas em lockdown. Testes rigorosos que você não pode se recusar. Tem deportações forçadas para centros de quarentena. São coisas que são bem difíceis para a gente entender e compreender, mas lembrando aqueles valores no início, os chineses obedecem às autoridades e fazem o que é bom para a sociedade, mesmo se o indivíduo tem que sofrer, e mesmo se a empresa individual tem que sofrer, o que importa é o grande todo. Essas fotos que estão vendo são fotos que eu tirei quando eu estava liberado, andei pelas ruas aqui de Xangai, e é uma cidade deserta, não tem ninguém, nem tive que esperar para tirar essa foto, alguém passar uma coisinha, eu simplesmente tirei essas fotos. A onda atual começou em fevereiro, e aí em março foi reportado na escola do meu filho que um aluno teve contato com alguém que teve contato com alguém com Covid. Isso chama close contact. Então, mandaram testar os 1.000 alunos e todo o staff e todos os professores da escola testaram uma segunda, testaram uma quarta, mandaram todo mundo vir na escola no sábado para testar. Ia ter 5 testes no total, mas aí decidiram fechar a escola. Aí começou os lockdowns seletivos. E final de março foi colocado o lockdown para a cidade inteira. Então, 10 dias, 25 milhões de pessoas trancadas dentro do apartamento sem poder sair. Depois desses 10 dias, foi introduzido 3 categorias. Com caso positivo, fica dentro do apartamento. Se não tem caso positivo em 7 dias no condomínio, então as pessoas podem descer para o condomínio. Se não teve caso positivo 14 dias, pode sair para a rua, mas só andar alguns blocos para a esquerda e para a direita. Agora, a maioria das pessoas que eu conheço, mesmo que não tenha tido casos positivos, não pôde sair do apartamento faz 7 ou 8 semanas. Eu já pude sair, mas aí o presidente falou que ele quer ver até o dia 15 0 casos em Xangai.
Aí foi imposto o tal de período silencioso, que foi mais restrito ainda que o período inicial e que todo mundo foi trancado dentro do condomínio ou dentro do apartamento de novo. Agora, anteontem, a cidade abriu. Isso aqui são fotos do lockdown também, vocês podem ver em branco aí as pessoas que saem para testar. Quem tem escrito nas costas em preto geralmente é polícia, para ajudar com as pessoas resistentes. Foto de supermercados vazios e em áreas mais difíceis de controlar, o pessoal coloca barreira de metal, barreira de madeira, para evitar, realmente impedir fisicamente a saída das pessoas. Xangai abriu, anteontem, eu consegui sair para a rua de novo e basicamente mudou nada, porque a abertura vai ser de maneira controlada e gradual. Então, significa que sim, o governo vai reabrir bancos, vai reabrir algumas coisas do governo, o transporte vai voltar, vai ter algumas liberdades, mas não se sabe qual percentual e não se sabe o que significa para a situação individual de cada um. Então, o que pesa mesmo é a incerteza, porque não tem regras claras. E as regras que tem são aplicadas, parece que de maneira aleatória, e não tem explicação. É assim, ponto. A paciência dos locais é impressionante ver, mas também tem muito descontentamento, especialmente falando no 1 a 1 com os chineses. Tem algumas revoltas localizadas, mas a polícia e online é reprimido rapidamente. Então, como vocês estão vendo nas notícias, o pessoal da China, de outra cidade, não vê. Eles veem que Xangai está numa grandiosa batalha, ganhando a batalha contra a Covid, especialmente depois que Beijing, o governo central, ajudou com mais de 100 mil pessoas, está ganhando a batalha. É só mil maravilhas. Mas teve, sim, falta de comida, tem muita falta de opção, mesmo se não falta comida, tem muito pouca opção, então come couve com abobrinha, no dia seguinte abobrinha com couve. Tem centros de quarentena, quem já veio na China International Import Expo, CIIE, no final do ano, esse centro de exposição gigante foi transformado em centro de quarentena. Tem famílias separadas, crianças recém-nascidas separados da mãe e do pai. Eu conheço pessoalmente uma família onde isso aconteceu. Aqui embaixo, na minha rua, faz semanas que estão estacionados uns 20 ônibus, e esses ônibus, eles esperam dar algum caso positivo aqui na região que vai embarcar o prédio inteiro e levar para centros de quarentena. Tem pessoas confinadas em fábricas e em escritórios faz 2 meses. A gente pode ver isso como barbaridade, como inaceitável. Mas, de novo, tem que lembrar que aqui os valores são diferentes, e um ponto que entra muito forte aqui é o save the face. O governo se comprometeu há 2 anos atrás com zero Covid e reforçou a mensagem de zero Covid, e o governo não pode fracassar, especialmente não antes do partido, do Congresso do Partido Comunista, onde o Xi talvez vai querer se reeleger um 3º termo ou mais. Então, eles não podem fracassar. Então, não tem nada que tenha um custo alto que possa impedir esse zero Covid, acima de tudo. Para finalizar aqui, a minha opinião, eu estou relatando aqui a minha experiência pessoal e a minha opinião pessoal. A China, tradicionalmente, era um país fechado, veja a muralha, e está voltando a se fechar. A China, pelo menos nos olhos do governo, atingiu um nível de maturidade suficiente para ser mais assertivo, para depender menos do Ocidente, para querer impor e não aceitar condições, e para ser tratado de igualmente poderosa. A China está mudando para foco em mercado interno e menos exportação, está focando em marcas nacionais, está focando em contratar chineses em todas as posições. Então, isso também tem algumas campanhas contra empresas estrangeiras que acontecem aqui de vez em quando. Outra coisa que está vindo é novas leis. Tem leis de emergência com Covid, tem leis sobre capital estrangeiro, sobre controle estrangeiro de empresas,
tem leis sobre segurança de dados, onde dados críticos têm que ser armazenados em servidores fisicamente colocados na China e não podem sair daqui. Então, o que significa isso na prática? É muito difícil entender e compreender essas coisas e seguir isso também. Uma coisa, para mim, muito clara que a China está se fechando é a redução do inglês. Eles se orgulham que são o país mais digitalizado, mas os aplicativos no celular existem quase só em chinês. E quando tinha inglês, está sendo até retirado. O inglês foi retirado das estações de metrô de Beijing e de outras cidades, deixando só o chinês. E o pinyin. E estão falando em tirar o inglês dos currículos escolares também. Então, eu não quero pintar aqui uma imagem negativa demais. A China ainda tem muita oportunidade, continua um mercado interessante, mas não voltará ao que era antes. Precisa repensar. Nos últimos 2 anos, saiu 50% dos expatriados. Até esse verão, julho, agosto, vai sair a metade de quem sobrou. Então, em 2 anos e meio, a China perdeu 70%, 80% dos expatriados. Quem fica aqui tem que repensar a vida pessoal, tem que ver se realmente está disposto a viver com as restrições que tem aqui, correr o risco de criança pequena ser separado da família, não poder viajar, visitar a família fora, nem para férias, nem em caso de emergência, porque não conseguirá voltar. E quem faz negócios aqui também tem que repensar os negócios. O que pretende atingir? O que realmente vai conseguir atingir? É importante repensar e, como o Lúcio falou, refazer a estratégia. É isso do meu lado. Com isso, eu passo a palavra ao Everton, que vai falar um pouco mais sobre essa parte de empresas. Bom, mais uma vez, uma boa noite a todos no Brasil. Acho que aqui da Ásia, somente eu e o Carsten devemos estar nesse momento, mas mais alguém da Ásia, um bom dia. Uma breve, então, introdução. Eu estou, ao mesmo tempo, na China que o Carsten, 5 anos. Eu não vim da Ásia, vim do Brasil, vim de outros países expatriados anteriormente. Vim convidado por ser um especialista na área de tecnologia. Vim a convite de empresa europeia para liderar projetos de veículos autônomos e elétricos. E, inicialmente, meu trabalho era entre China e Europa. Eu ficava um tempo aqui na China, um tempo na Europa, 2 grupos desenvolvendo projetos aqui na China e na Europa. Então, eu me dividia. Depois, quando veio a Covid, eu tive que ficar aqui sem poder voltar para a Europa. E os projetos foram definhando, né? Foram definhando em termos assim, com muita dificuldade, desde 2020, de dar prosseguimento a esses projetos. Porque, apesar de toda a tecnologia online, tem muitas coisas que você não tem como escapar de reuniões, de acertos presenciais, né? Nós fazíamos design review dos projetos, juntávamos os times aos principais líderes, né? Quando eu estava dirigindo projetos, os principais líderes chineses e europeus, tanto na Europa como da Europa para cá. Mas isso tudo terminou a partir de 2020. E aí veio a Covid, tudo que nós já ouvimos do Carsten, muito bem pontuado, muito bem colocado, opção que a China adotou, né? Eu vou falar rapidamente sobre a parte mais econômica, a parte que afeta as indústrias, que afeta os negócios, e dando uma pincelada muito rápida nessa situação social que acaba se fundindo, né? A situação social que o Carsten apresentou e bem colocou, ela acaba influenciando as empresas, é inevitável, né? Todos nós fazemos parte de uma sociedade e isso afeta tanto a parte profissional como a parte pessoal. Inicialmente, eu vou passar muito en passant na parte aqui inicial,
que aqui do lado direito tem mais ou menos a sequência que eu vou seguir, e o meu tema é justamente esse, né? A China impactada pela Covid. O que está implicando isso no lado mais profissional, do lado mais empresarial. A China, depois de 2020, colocou uma série de restrições para a vinda de qualquer um para a China, mesmo aqueles como nós que temos a permissão de residência, permissão de trabalho na China. É o meu caso, é o caso do Carsten e de demais expatriados. Se nós sairmos daqui para voltar, é uma situação que ninguém nunca sabe se você vai conseguir voltar. Com todos os vistos, com tudo que você tem que cumprir uma série de medidas e que mudam de dia para noite, eles mudam. Eles simplesmente alteram e, às vezes, nós vemos profissionais que estão na Europa fazendo a transição de voos para a China e não conseguem vir para a China, acabam ficando na Europa, tentando vir, alguns desistem, outros acabam pagando, vamos falar assim, para ver se consegue vir, mas, enfim, tem N casos que agora aqui não convém nem comentar, mas só para mostrar que realmente é muito difícil hoje você entrar na China, mesmo para todos aqueles que tenham permissão de trabalhar e de morar aqui na China. A Covid começou, como todos sabem, em Wuhan, mas é uma cidade de 10 milhões de habitantes. Shanghai tem 26 milhões de habitantes, né? E hoje nós estamos falando, o Carsten falou no número, esse número de habitantes impactados e em lockdown, ele chega a 400 milhões. Quer dizer, a Omicron, ela realmente se espalhou de uma forma que a Covid em 2020 não tinha. Quando eles fecharam Wuhan, eles conseguiram conter. Essa política em Wuhan, ela funcionou. E é o que a Organização Mundial da Saúde fala, que essa política chinesa ela foi perfeita em 2020. A própria Organização Mundial diz que hoje já não é mais perfeita, porque a Omicron ela se dissemina de forma muito rápida e você não tem como conter da mesma forma como foi contida em 2020. Bom, os impactos econômicos, nós temos aí diversos mídias, né, escritas importantes no mundo. Eu coloquei e pincelei algumas delas, mas vai desde a Ásia para a Europa, para a América do Norte, dando os impactos na China. São milhões, bilhões de dólares, né, de perda na economia. Com 2 semanas já estava se estimando 2% de impacto no PIB da China. Esse impacto hoje já se falam de 3,5%. Ela praticamente tem uma perda diária de 1,5 bilhões de dólares com esse lockdown, né? E em março, cerca de 6 bilhões de dólares foram retirados do mercado chinês em ações e títulos estrangeiros. Inclusive, essa informação, ela está disponível mundialmente, mas não está assim tão disponível. Você precisa ir muito cirurgicamente para obtê-la, né? A evasão do capital estrangeiro na China. Aqui temos as 45 cidades impactadas, que chega nesse número que o Carsten mencionou. O impacto e as consequências são nítidas, né? Fala-se muito dos portos, né? Fala-se muito que os portos, e o principal porto, não só da China, mas no mundo, está em Shanghai. Em 12 anos consecutivos, é o maior porto em volume, em transações de chegada e de saída de mercadorias. Não tem outro porto no mundo e nem na China com a capacidade do porto de Shanghai. Os navios estão enfileirados e o problema
principal, ele está aqui, ele está no transporte rodoviário. O porto, até que ele conseguiu resistir, não à capacidade total, mas, como o Carsten falou, funcionários ficaram presos lá, sem poder sair, para manter o porto funcionando. Mas acontece que os caminhões, o transporte, a China depende muito do transporte rodoviário, embora o ferroviário, o fluvial, seja enorme. Mas os caminhões, eles têm uma penetração que os demais transportes não têm. A China tem várias cidades, em várias províncias, então os caminhões são extremamente importantes. E por que os caminhões impactaram? Porque para você entrar em Shanghai, esse lockdown não é só lockdown meu, do Carsten, do chinês comum, de entrar ou sair do apartamento, é também de entrar na cidade. Então, quem vem de outra província não pode entrar na cidade, né? Então, o que aconteceu? Isso impactou diversas cadeias, praticamente tudo, né? Vai desde do parafuso ao arroz, né? Passando por todas as indústrias. A indústria que mais sentiu, está sentindo, no final vou mostrar um gráfico atualizado de ontem, dia 17, ontem, né? Aí para vocês, é a indústria automobilística, e ela está pagando um preço alto não só na China, como no mundo, porque nós vamos mostrar aqui também a China, a Shanghai, não falando especificamente de Shanghai, Shanghai abriga cerca de 25% da indústria que fabrica os componentes eletrônicos mais importantes para a indústria eletrônica em geral. Vai desde objetos comuns, né, eletrônicos, seja para a residência, e principalmente para a parte industrial, máquinas e a linha automobilística. 25% dessa capacidade e desse PIB dessa indústria está em Shanghai. Essa indústria, ela também ficou com funcionários, não todos, presos dentro da empresa para manter a empresa em funcionamento, mas não adianta, porque a cadeia de suprimentos, o supply chain, foi interrompido. Então, você acaba não recebendo os insumos que você precisa, e mesmo que você produza e consiga, você não consegue tirar o produto tão facilmente da fábrica para ele chegar aonde precisa. Em resumo, a China diz, e realmente as indústrias, as montadoras, elas estão com pessoas lá dentro para tentar produzir, mas elas não conseguem. E quem é dessa indústria, ou quem conhece a indústria automobilística, sabe que se faltar uma porca e um parafuso, você não pode montar o carro fica parado. Se você está com ele produzido, ele fica no pátio, esperando o componente. E muitas vezes, a maioria das vezes, você nem produz, porque você depois não pode voltar à linha de operação para colocar a peça que faltava, né? Então, nós temos aqui eu vou mostrar para vocês, deixa eu ver se eu consigo aqui colocar o vídeo que mostra o impacto na área de transportes, que isso não é mostrado nem na China e nem fora da China. Eles não divulgam isso, mas esse é um vídeo caseiro, e a tradução é que o som eu nem vou colocar porque é falado em chinês, mas o que o motorista diz é que eles estão parados dias na estrada e estão sem comida, ninguém traz comida para eles, o município, a polícia, seja quem for, e eles estão trazendo gêneros alimentícios para a cidade, mas não conseguem entrar. Deixa eu ver, então, se eu consigo aqui colocar para vocês. Vocês estão vendo aqui inicialmente a foto do caminhão, né? Sim. Sim. Vejam a fila. Vejam a fila de caminhões nas estradas,
Isso está mostrando uma das entradas de Xangai, né? E também a saída, gente, não é só a entrada. A saída também é complicada, porque para ele sair, ele tem que atender aos mesmos requisitos. E isso é que está impactando a cadeia de suprimentos. Você não consegue, como falou o Carsten, você não consegue mais entrar e sair livremente. Estou recebendo notícias aqui dos nossos grupos que a cada 15 minutos, assim que nós formos liberados, nós teremos que fazer um teste. Então, você anda 15 minutos, vai ter uma cabine, eu tenho fotos das cabines e tal, mas não vai dar para mostrar nessa apresentação. Mas eles estão instalando cabines a cada quarteirão. Então, você vai andar 15 minutos e você vai fazer um teste. Se você não fizer o teste, aquele teu health code, né, o código de saúde, vai ficar amarelo. Então, vai ser uma coisa surreal. Você vai dar 2, 3 passos, você tem que fazer um teste. E isso está impactando a parte industrial, porque o mesmo é exigido para o transporte que chega e o transporte que sai da cidade. Aqui eu estou falando sobre a indústria de chips, que é a indústria que está impactando o mundo. E nós vemos aqui embaixo a tabela com as 10 principais fabricantes de microestruturas que estão aqui em Xangai. Nós temos aqui os números em milhões de dólares do que essa indústria representa para a China. A China não está muito preocupada nesse momento com as perdas financeiras. Ela já tem perdas assim enormes, né? Mas, além da perda financeira, é o impacto disso nacional e o impacto disso em termos internacionais, né? O mundo todo está sofrendo com esta indústria porque ela é base para tudo que nós usamos hoje em termos de tecnologia. As consequências no varejo são também enormes. Aqui nós podemos ver que, como eu tinha dito ao Lúcio aqui no nosso aquecimento inicial, a parte automobilística ela lidera o impacto, aí com 31,6% de queda na venda de veículos. Praticamente, tem indústria aqui que não vendeu um veículo, obviamente, nesse período, né? E nós estamos falando que a outra parte da China está funcionando, né? Temos aí 45 cidades, 400 milhões, mas é um país de 1,4 bilhões, né? Mas vejam o que representam essas 45 cidades que estão em lockdown. Gêneros alimentícios e bebidas é o terceiro item nessa tabela, nesse gráfico, né? Com uma queda de 23%. Então, vejam, quando falam que tem, infelizmente, famílias passando fome, infelizmente tem, porque a comida não está chegando. Embora todo o esforço do governo de enviar cestas básicas, eles têm enviado cestas básicas uma vez por semana, mas nem sempre é suficiente. São mais vegetais, um óleo, um arroz, mas é o mínimo do mínimo, né? E famílias que estão aí com filhos e tal, chinesas, têm dificuldade. Os estrangeiros têm menos problema porque nós sempre tivemos acostumados a ter bastante coisa em casa, né? No freezer e guardado. Então, os estrangeiros, nesse aspecto, estão sofrendo um pouco menos, mas também estão passando por problemas. O banco chinês já fez vários cortes nas reservas dos próprios bancos, justamente diminuindo essa pressão monetária, né? Aí já é o lado mais financeiro, e, inclusive, os analistas questionam se esse estímulo realmente terá efeito na economia chinesa, né? E as incertezas são muito grandes, né? Como disse o Carsten na parte mais social, mas a incerteza com relação ao que vai ocorrer no futuro
na parte econômica, na parte industrial, comercial, também é um ponto de interrogação, né? Porque não se sabe se numa nova onda de Covid, porque ela está acontecendo, né? Ela tem variações, se a China vai ter o mesmo procedimento, né? Se ela vai manter essa mesma esse mesmo procedimento de lockdown das cidades contaminadas, né? E principalmente cidades importantes, né? Grandes, que representam muito no cenário chinês e no cenário mundial, né? Aqui nós temos alguns dados a respeito dos containers dos navios, dos atrasos, né? O custo de transporte em termos globais, ele representa 7,7% do PIB global. Então, o transporte é algo importantíssimo, não só para a China, mas para todos nós. Nós sabemos disso aí também no Brasil, com greves de caminhoneiros e tal, e demais outros serviços nessa área de transporte é fatal. E o custo desse frete é algo que realmente ninguém vai conseguir controlar. Já estávamos aqui no início de abril com containers da China para os Estados Unidos custando mais de $15 mil. Saltaram de 5.900 para 15 mil. Esses 5.900 já era um valor que já estava decrescendo de 12, de 10, de 12 que estava anteriormente. Voltou a subir para $15 mil um container. E um container antes da Covid saía em torno de 1.500, $2.000, né? E a China corresponde a 18% dos bens importados pelos Estados Unidos. Não é só o Brasil. Os Estados Unidos depende muito da produção chinesa e 35% dos eletrônicos, dos computadores nos Estados Unidos vem da China. O desemprego atual na China ele já está acima de 6%. Já era uma preocupação grande do governo chinês e passou a ser mais ainda com essa situação que nós agora estamos tendo, né? O impacto e consequências sociais, o Carsten mostrou muito bem. Todos obviamente expressam o seu descontentamento, mas obedecem. Alguns se rebelam. Quando eu falo alguns, eu falo sempre do chinês. O estrangeiro realmente não pode, tem que ficar quieto, não pode fazer nada, né? Mas eu estou me referindo à sociedade chinesa, né? Isso não sai fora da China. Eu tenho um vídeo aqui, mas pelo horário talvez não dê para passar, mas mostra exatamente o que está acontecendo, né? Em termos sociais. E tem protestos, tem, enfim, tentativas da sociedade, né? De ir contra essas medidas, mas, como o Carsten disse, é a política deles, é a cultura deles, e eles entendem que eles estão fazendo o melhor para o todo. E esses são grupos pequenos que não têm condições e não dão a eles respaldo para protestarem, né? Em termos de Covid, estima-se que, em função da China não estar dando o foco na vacinação e ela está dando foco na contenção, se ela abrir realmente esse lockdown da forma como ele estava e ainda está, cerca de 112 milhões de chineses serão aí sintomáticos, né? Apresentarão sintomas realmente podendo ser sério, e a parte da população de idosos é a que mais realmente está perecendo, porque o número de idosos que foram vacinados, diferentemente do que ocorreu no mundo, é muito pequeno, né? Bom, essa é a minha apresentação.
Se tiver tempo, eu mostro um vídeo. Se não tiver, nós seguimos com as perguntas. Talvez tenha muito mais pergunta do que mostrar o vídeo. O vídeo só vai mostrar as pessoas realmente protestando e mostrando o impacto mais social. Passo para você, Luiz. Everton, fica à vontade aí, pode passar o vídeo aí. A gente, como não está no horário comercial aqui no Brasil, eu acho que a gente vai seguir a live até enquanto o pessoal quiser. Vocês tiverem disponibilidade aí na China e o pessoal aqui quiser fazer pergunta, né? Tá, deixa eu... Vocês estão vendo aqui uma tela com vídeo, não? Sim. Estamos. Tá. Ele está em inglês, então o som também não importa, e ele é relativamente rápido. Ele vai mostrar como essa operação ela está sendo feita, né? Não é o que a televisão local mostra, não é, como disse o Carsten, o que é mostrado para as outras cidades. Os outros chineses não veem, eles veem isso através de posts, não vou chamar de clandestinos, mas pessoais, que não podem ser divulgados. Se isso aqui for para uma rede de mídia local, o governo censura rapidamente. A questão de 2, 3 minutos ele censura. Teve vídeos que a gente não conseguiu copiar justamente por causa disso, né? Aqui o protesto. Aqui o panelaço. Aqui a censura dos vídeos que não podem passar. Protesto de 26 dias fechados, com problemas. E o que eu disse, ó, isso é passado de forma pessoal, de um para o outro, nunca em mídia. As famílias sem ter o que comer. E aqui os abrigos de quem está contaminado. Nós costumamos dizer que se o indivíduo está bom, ele chega lá, fica ruim, né? E aqui a disputa por comida. Serviço médico também não está atendendo as pessoas que precisam. Essa senhora precisando de remédio para os filhos que estavam com 40 graus de febre e não consegue. Ela chorando e pedindo ajuda. Esse homem que está aí, esse chinês, é o principal comandante dessa operação aqui em Xangai. E o protesto, quando ele vai visitar um dos locais interditados. Olha. Não são essas as cenas que aparecem na mídia local e na mídia internacional. Também aparece muito pouco sobre isso. Deixa eu parar aqui o meu sharing. Enfim, gente, obviamente, essas coisas a gente sabe que também acontecem em outras partes do mundo. Os países nem todos mostram as suas mazelas. A gente até reclama que o Brasil mostra demais as mazelas, né, brasileiras. Eu acho que nós deveríamos ser mais contidos. Essa é uma opinião minha pessoal. E muito menos os países autocratas, né? A propaganda é extremamente importante para esses países, como disse o Carsten, né? A frase em inglês "save the face", né? Que é você não pôr a cara para bater, né? Para apanhar, não perder a sua imagem, né?
é muito importante. Então, por isso que a verdade nem sempre ela aparece, né? Aparece uma verdade do lado bom, né? E nunca o lado ruim é mostrado. O ideal é que se mostrasse os dois lados. Tem lado bom, é lógico que tem, né? Mas tem o lado também difícil dessas medidas e dessas situações. Passo para você, Lúcio. Bom, Everton, eu acho que foi, assim como foi a live anterior, essa aqui também está sendo muito rica e muito produtiva, né? O casting começou com o lado social, você foi pelo lado empresarial, então eu acho que está sendo realmente bastante. Eu participei das duas, né? Lógico. E tem a turma aqui que está participando pela primeira vez. Então, eu vou abrir para perguntas, mas desde já eu sinalizo que nós estamos com 2 membros do Open Mind na China, né? Então, existem restrições aqui do que eles podem ou não falar aqui nessa live, né? Uma das perguntas que foi feita anteriormente, né, que eu posso até reproduzir aqui novamente, mas já sabendo a resposta, eu também já vou dar a resposta, até que ponto tudo isso, esse lockdown, tudo isso que está acontecendo é proposital, né? Então, a gente já sabe que a resposta não vai vir deles aqui nesse momento, mas eu passo a palavra aí para vocês, para poderem também interagir com os nossos colegas, com o Carsten, com o Everton, que estão lá de manhã agora. Que horas são aí, Carsten? São 8 horas. Então, de manhã, e eles estão aqui hoje para poder conversar conosco, né? A gente está aqui tentando entender um pouco até que ponto isso aqui também vai chegar no Brasil, vai se refletir de alguma maneira, né, nos nossos negócios, no comércio. Na live anterior, vocês falaram um pouco também sobre. Vocês falaram aqui também sobre a questão da cultura, né? Eu acho que é um processo de desglobalização. Não sei se a gente pode falar isso, que as escolas que antes ensinavam a língua chinesa, né, os dialetos e as línguas aí da China, e também o inglês, já não ensinam mais o inglês, né? As empresas que estavam instaladas aí de outros países estão deixando a China, né? Muitos executivos expatriados estão voltando, mas vocês também falaram sobre a dificuldade de sair daí, né? Então, assim, Carsten, mais uma vez eu estou aqui trazendo algumas perguntas, até para provocar a turma aí para participar, tem gente já com a mão levantada. Se você quiser sair daí hoje, Carsten, com a sua família, quanto tempo você leva para sair da China? Sair da China é possível. Quem tem muita dificuldade é quem quer sair com gato e cachorro, mas é possível achar voo. Junho, julho, agosto ainda tem disponibilidade. O que é quase que impossível é voltar. Os próximos voos que dá para comprar no Mercado Livre assim são para novembro, dezembro, janeiro. E dá para comprar voo antes, mas são extremamente caros, chegando a quase $20 mil, classe econômica saída. Então, a saída tem recentemente melhorado um pouco, porque antes não dava nem para chegar no aeroporto, hoje dá para chegar no aeroporto, e os voos, na última live ainda tinha bastante voo sendo cancelado, mas hoje os voos estão indo, mas tem muito pouco voo. O aeroporto principal de Xangai Pudong tinha entre 400 a 500 voos por dia. Hoje tem 4 voos por dia. Tá? Então, a disponibilidade é bastante limitada. A sair ainda dá. Pessoal, temos mãos levantadas aqui. Deixa eu ver quem está com a mãozinha aqui levantada. Célio foi o primeiro. É o Célio? Me ajuda aí, porque o meu computador aqui... Célio, fica à vontade aí. Se apresenta a turma aí. Você é um grande amigo, um grande parceiro. Se apresenta aí e faça sua pergunta. A minha pergunta é... cenário todo que vocês nos passaram, né? Eu não tinha essa visão, né? Eu sou o CEO da Aura Brasil, que é uma empresa do Grupo LM, é um grupo da Bahia que tem locadoras de equipamentos, locadoras de veículos, concessionárias de caminhões também, Volkswagen, MAN. Mas eu recentemente importei máquinas chinesas, acabei de receber há 2 meses, né? E de uma grande empresa chinesa, mas eu fiquei preocupado, né? Porque eu estou fazendo um projeto piloto
está pretendendo fazer uma expansão, né? E quando você começa a perceber que essa interação com o mundo, ela começa a ser mais restrita, né? Em se falando aí de ativos fixos, né? Que eu vou ter que utilizar por 10, 15, 20 anos, me chamou a atenção, né? Me preocupou bastante, né? Ou seja, essa tendência de fechamento, né, do mercado chinês, né? Porque isso é uma via de mão dupla, né? Você exporta e importa, né? Você tem um comércio internacional. Então, eu queria saber de vocês, assim, uma impressão, como é que vocês veem essa questão do comércio internacional, como é que a China está se movendo com relação a isso, né? Se é que é possível vocês me darem uma luz, uma opinião, né? Ok, deixa eu então me antecipar do lado também da Abrachan, que reúne cerca de 150 empresas aqui na China, brasileiras, né? Célio, nenhum país vai dar um tiro no pé, né? Isso é o que todos nós imaginamos. A China, ela não vai deixar de exportar, ela não vai deixar de olhar para o mercado externo, até porque ela só chegou aonde ela está hoje em função desse mercado, né? O Carsten pontuou muito bem que a tendência é ela alimentar muito mais o mercado interno dela. E isso já era planos, isso não foi Covid, isso já antes da Covid, 2018, nós já víamos isso, essa busca do governo em incentivar o mercado interno. Só fazendo um aposto, a China tinha se capitalizado numa quantia que não é revelada, mas muito grande, para erradicar a pobreza. Eles têm províncias realmente muito pobres, eles têm um plano de erradicação do nível de pobreza, que estavam com esse montante de recursos para essa aplicação social. Esse dinheiro foi embora com esse lockdown. Já está na mídia, se vocês procurarem. Ela teve que lançar mão desse recurso que estava reservado para poder sustentar a economia nesses 2 para 3 meses que essas 45 grandes cidades de 400 milhões de habitantes estão em lockdown. Então, ela vai ter ela vai continuar incentivando e melhorando o nível econômico interno da sua população para que ela consuma. É 1,4 bilhões de habitantes, mas ela não vai dar um tiro no pé saindo fora do mercado externo. Porém, ela não vai incentivar como ela incentivava antes. E quando eu falo incentivar, ela dava incentivos realmente grandes para a indústria exportadora, né? Incentivos, subsídios, né? Como é um termo que a gente conhece bem no Brasil, em português. E esses subsídios, eles estão sendo retirados. Foram retirados do aço e estão sendo retirados de vários outros elementos ou materiais. Então, o que vai acontecer, Célio, é que, de repente, a solução China, que era uma solução economicamente viável, ela não mais será. Ela, na hora que você balancear uma máquina comprada aqui de uma máquina comprada na Europa, talvez a diferença seja pequena e compense você comprar da Europa. Agora, o chinês vai deixar de vender essa máquina? Obviamente que não. Se você quiser comprar, você vai comprar. Ele vai te dar assistência à sua compra, tudo. Porém, as vantagens, né, as diferenças que eram grandes, elas possivelmente ficarão menores, né? Essa é a visão que eu tenho do lado industrial, do lado de negócios.
à frente também da Braskem, que é da diretoria, que é a minha área, diretoria de tecnologia e inovação, que pega toda essa parte industrial. Então, essa é a visão que nós temos, né? E que, eu digo, não é de agora, ela já vem vindo e agora está se acelerando, né? Não sei se o Carsten quer contribuir com mais a opinião dele, mas, enfim, essa é a minha opinião, que certamente encontra ressonância com muitos outros expatriados que aqui estão, ok? Ok, obrigado. Bom, temos 3 mãos levantadas, mas temos perguntas também no chat aqui. O Sami, se ele quiser fazer a pergunta direta aqui, eu não sei se o Sami que está aqui é o Samidana. Sami, se você quiser fazer a pergunta direta aí, pode ficar à vontade aí, ou então eu mesmo faço aqui a pergunta que você escreveu no chat. Não sei se ele está ouvindo, mas eu vou fazer a pergunta aqui que ele colocou aqui, ó. Saberiam me explicar por que isso aconteceu em Xangai e não em Beijing, Guangzhou e Shenzhen? O que Xangai fez de diferente? Eu a acho pergunta que, do Sami. na verdade, aconteceu também em Shenzhen. Shenzhen já passou por vários lockdowns, pouco menos restritos que em Xangai. E em Beijing está acontecendo atualmente. Guangzhou também tem 2/3 das cidades afetadas. Xangai é uma cidade muito grande. Eles tentaram aplicar as medidas antigas de lockdown em áreas restritas e não deu certo, porque a variante Omicron é muito mais se espalha muito mais rapidamente que as outras. Então, o que deu antes, a receita antiga, as medidas antigas, não está dando mais certo agora, mas está se espalhando, sim, pelas outras cidades. Já tem lockdowns nas outras cidades, as pessoas precisam testar a cada 48 horas para sair, mas ainda não chegou ao nível de lockdown da cidade inteira, ou está sendo muito menos comunicado, porque Xangai é uma cidade internacionalmente conhecida, as outras bem menos. Mas a gente tem uma cidade do norte chamada Jilin, que está, acho que há 4 meses em lockdown total. E eles não estão direito conseguindo controlar, ou se está controlado, não estão liberando. Então, a minha visão, mais cedo ou mais tarde, chegará em todos esses lugares também. Obrigado, Cárcio. Obrigado, Samidana, aí pela pergunta. Vou passar a palavra aqui para o Gustavo Vieira. Gustavo também está na Ásia aí, né, Gustavo? Alô, tudo bem? Beleza. Eu sou um exemplo aí dessa dificuldade toda aí que o Carsten e o Everton mostraram aí, né? Venho falando com o Carsten aí quase semanalmente, a gente conversa a respeito do tema. E eu não consegui embarcar, né, esse ano por todas as restrições que foram colocadas, né? Começou com restrições nos aeroportos, cancelando voos e tudo mais, eu não consegui embarcar ainda. E assim, a minha pergunta para o Everton e para o Cássio, assim, é na linha de... Eu sei que é uma pergunta não é tão simples, né? Mas a política de Covid-0, ela parece ser quase que impossível, né? De chegar, né? E os números de mortes e casos, ele é bem baixo comparado ao resto do mundo, né? Primeira pergunta, se vocês acham que existe aí uma chance de reverter essa política, e se não, o que vocês estão ouvindo aí na região que sinalizam que existe uma tendência de voltar à operação normal de cidade como Xangai, por exemplo? Obrigado aí, gente. Parabéns pela apresentação. Obrigado, Gustavo. Gustavo, vocês são colegas também, né, da Vale aí, Sim. né? Somos. Sim. Eu não vejo que essa política de zero Covid vai ser sustentável, porque depois da batalha é antes da batalha. Então, Xangai agora está declarando vitória, mas não vai conseguir relaxar. E antes do Congresso de outubro, novembro, eu não vejo
eu vejo que vai ter um relaxamento, mas relaxamento com muitas restrições. Igual o Everton falou, vai ter barraquinha de teste em cada canto de rua, você vai precisar de um teste a cada 24 horas para poder se movimentar na cidade. Vai ter muito lockdown que vai continuar. Inclusive, eles acabaram de me chamar aqui para descer para o teste, então daqui a poucos minutos eu vou ter que sair daqui para fazer o teste número 258 para comprovar que eu estou negativo ou positivo, que é complementar ao Everton, tá? Então, eu acho que, muito provavelmente, a minha visão é que depois do Congresso do Partido, em outubro, novembro, eles vão anunciar alguma coisa, especialmente se a Organização Mundial de Saúde pode anunciar que a pandemia acabou, que virou endêmico. Então, eles podem save the face e pode falar, enquanto estava pandêmico, a gente conseguiu manter o zero, agora que não é mais pandemia, ganhamos a batalha e a gente pode liberar. Mas eu acredito que vai ser sempre com restrições. Everton, quer complementar? Não, eu também endosso. Eu vejo, infelizmente, com pessimismo essa questão de voltar ao que era antes, né? Agora, a segunda pergunta que você fez, Sami, ninguém tem essa resposta, né? O quanto isso poderá durar. O que está sendo anunciado na mídia chinesa, inclusive, é que o Carsten colocou isso, né? Nós estamos num período no silent, né? Um período de silêncio. Existe a previsão do dia 1º de junho. Essa é a data que estão anunciando. Mas eles também colocaram três categorias de regiões ou de bairros ou de condomínios restritos. Então, tem o totalmente restrito, que esse o indivíduo não pode nem abrir a janela, de modo de dizer, claro. Tem aquele parcialmente restrito, que o indivíduo pode descer do seu condomínio, do seu apartamento, mas ele vai ter que ficar contido no seu quarteirão. E tem aquela região que não tem nenhum infectado, ninguém está se infectando, e que você vai ter a liberdade de sair um pouco mais e possivelmente pegar um transporte público e tudo mais. Agora, é um grande mistério, Sami. Ninguém sabe isso, quando que essas medidas realmente vão começar. A expectativa é de que 1º de junho eles comecem a flexibilizar. Eles estão anunciando que eles já começaram a flexibilizar, mas, que nem o Carsten mostrou, essa flexibilização não existe na realidade, ela é só propaganda. As coisas estão todas fechadas ainda, não adianta você sair. Eu pude sair ontem, debaixo de muita restrição, para ir aqui no mercado, e quando estava no mercado fui abordado pela polícia. Não gostaram de me ver dentro do mercado, principalmente porque eu sou estrangeiro. Eu saí e o dono do mercadinho, mercado pequeno, o dono do mercado estava lá fora com mais de 6 agentes da polícia. Eu acho que ele estava ouvindo um sermão danado, porque talvez não pudesse deixar eu entrar. Enfim, é uma incógnita, Sami. A gente não sabe essa flexibilização também, em que grau ela virá, né? Ela virá debaixo de muitas restrições, é o que nós, pelo menos eu particularmente, imagino, ok? Obrigado, Everton. Obrigado, Gustavo, aí pela sua pergunta. Provavelmente está diretamente aí do Espírito Santo. Um grande abraço para você. Vou passar a palavra para Antônio César Salib. Ele é presidente executivo da União Nacional da Bioenergia. Fica à vontade aí, Salib. Boa noite, Lúcio. Estão me ouvindo? Sim. Boa noite, Lúcio. Boa noite a todos. A minha pergunta não tem muito a ver com Covid, mas como o Everton é da área de carros autônomos e parte elétrica, carros elétricos, e a minha área de trabalho, a área de bioenergia, inclusive eu estive aí na China, Everton, em 2006, em Beijing,
em Xangai para tentar vender etanol para chineses. Eu queria que você me... Naquela época, a poluição era muito alta aí. Eu lembro dos problemas que tinha aí de poluição. E eu queria saber se essas fontes de energia que vão produzir energia elétrica para os carros são de energia renovável ou ainda são de carvão e só se mede a poluição da bomba à roda e não do poço à roda. Você poderia falar alguma coisa? Porque com a pandemia, essa saída da pandemia, a parte ambiental ficou muito forte no mundo. Como que o chinês está encarando isso e como o carro elétrico está sendo encarado, o carro movido a biocombustíveis? Ok, prazer em falar contigo, Antônio. E de 2016 para agora, 2021, eu cheguei aqui em 2017, quer dizer, um ano depois da tua vinda à China, né? A situação em termos de... Vamos falar especificamente de Xangai. Eu também posso falar um pouco de Beijing, porque Beijing, em termos de meio ambiente, é muito pior que Xangai, pelas condições geográficas de Beijing, inclusive. Mas falando de Xangai, a China tem hoje a maior frota de veículos elétricos do mundo. Se nós reunirmos todos os veículos elétricos, e aí eu não estou excluindo Estados Unidos, não estou excluindo ninguém, se nós reunirmos todos os veículos elétricos no mundo, a China ainda tem a frota maior do que todos esses veículos. Então, respondendo especificamente, diretamente a tua pergunta, é muito fácil ver o seguinte: painéis solares, energias renováveis baseadas principalmente nessa tecnologia, é dominada em cerca de 80% pela China. A China é a maior exportadora de toda essa cadeia. Vai desde do cabo aos painéis, aos inversores, conversores, enfim, tudo que você pode imaginar de painéis solares sai daqui de containers e containers para o mundo todo. 80% dessa produção é feita aqui na China. E uma boa parte aqui na região de Suzhou, que está próximo de nós e também está numa região impactada. Bom, dito isso, Antônio, a grande parte dessa energia utilizada para carregar as baterias provém dessa fonte, provém de energia solar. Não obstante, e não apenas isso, eu tenho uma apresentação aí, uma apresentação de negócios, não é uma apresentação de Xangai, né? Mas eu tenho uma apresentação onde eu mostro a tecnologia de veículos elétricos até onde ela chega, principalmente no campo, né? Falando de agricultura, que é uma área também importante para nós brasileiros. Tudo isso alimentado por painéis solares e com um incentivo de 15 anos, eu não tenho aqui a apresentação, mas eu tenho os números, tudo, que ela está investindo fortemente no hidrogênio. Então, os veículos pesados, caminhões e ônibus principalmente, estão migrando para células de hidrogênio. E as células de hidrogênio produzidas, o hidrogênio, quer dizer, não as células, mas o hidrogênio produzido por eletrólise. Produzido de que forma? Por fazendas enormes, a perder de vista, de fazendas de painéis solares, porque esse material para ela é barato, né? Ela é fabricado aqui, ela tem áreas imensas na China, que na divisa com a Mongólia tem uma das maiores fazendas de painéis solares, e eles estão construindo, estará pronto no final desse ano, se eu não me engano, uma grande fábrica, uma grande produtora de hidrogênio, e os veículos já estão rodando
com células de hidrogênio. Porém, isso é um capítulo à parte, né? Quem é da área de tecnologia sabe que não é tão fácil você trabalhar com célula de hidrogênio, a distribuição é complicadíssima, é caríssima, é mais caro do que você produzir. Perigosa. É perigosa, né? Os europeus estão indo para o hidrogênio já como força motriz, e eles aqui estão indo com hidrogênio para carregar as baterias dos ônibus e dos caminhões, o que dará uma autonomia de mais de 1.000 quilômetros, e você abastece o hidrogênio em 3 minutos, em 4 minutos, que nem abastece a gasolina, né? Mas tem uma questão aí muito mais complicada, que isso fica para um próximo capítulo. Mas, respondendo a você, e dando o meu testemunho particular, em 2017, da onde eu moro, eu tinha dificuldade de enxergar o Bund. Você deve se lembrar do Bund, deve se lembrar do cartão postal da China, né, onde você tem a torre, os maiores prédios. Hoje nem falo, porque a indústria está parada. Se eu levar a câmera lá aqui na minha sacada, vocês vão ver os prédios, né? Mas essa poluição ela foi diminuindo bastante em Xangai e também foi diminuindo em Beijing. Não somente pelos carros, mas também pelas indústrias. As indústrias, eles toleravam a indústria sem filtros. Hoje as indústrias estão sendo muito penalizadas e tendo que instalar filtros, e algumas delas até sendo fechadas se não atenderem aí os requisitos do governo. Então, eles estão sendo muito rígidos nessa questão de sustentabilidade e da qualidade do ar. Mas todos nós sabemos que nós estragamos a natureza em segundos e levamos décadas para recuperar. Então, isso também não vai ser uma coisa tão rápida, ok? Espero ter respondido a sua pergunta. Eu queria agradecer, primeiro, a apresentação geral sua e do Carsten, admirando vocês pelo que vocês estão passando aí, não deve ser fácil, principalmente para a família. Agradecer a sua resposta. E, Lúcio, fica aí uma proposta. O Carsten nos fazer uma apresentação sobre poluição, carro elétrico, abastecimento, célula de hidrogênio na China. Eu acho que isso é muito importante para nós no Brasil. Obrigado. Obrigado, Salib. E essa proposta já tinha feito ao Everton, para ele poder falar não só sobre isso, como veículos autônomos. Ele é um engenheiro especializado aí nisso. O Carlos, vai fazer o teste aí? Já estou fazendo o teste aqui. Eu quero mostrar para vocês aqui como que é. Desci do meu prédio aqui. Será que deixa eu virar a câmera aqui? Isso aqui é o prédio onde estou morando, e aqui tem a fila, tem o zoom, o background que está embaçado. Não sei como que eu faço para tirar no celular. Está embaçado. Você botou um filtro aí. Você colocou um filtro. Tem, não sei, background and effects, none. Aí, acho que agora ficou claro, né? Esse aí é o prédio, o condomínio onde eu moro aqui. E aqui vocês estão vendo, tem as pessoas descendo aqui na fila, já estamos nos últimos aqui. Então já está vazio, mas vocês estão vendo que tem uma possibilidade de botar muitas pessoas aqui. As pessoas vêm, essas pessoas em branquinho aí, mostra o código no celular, aí fica todo o teste fica gravado no cloud, na nuvem do governo de saúde. Então eles verificam quem foi testado, quem não foi, dessas pessoas em branco aqui. E aqui na frente eles fazem o teste, e essa pessoa em branco aqui na frente, ela desinfeta o ar depois de cada um que passou aqui. Então eu acabei já de fazer o meu teste aqui, tem pessoas descendo. Espero que eu consegui evitar ainda o código amarelo. Deixa subir de novo. E o que acontece aí se der que você está contaminado aí na hora aí? Qual que é o procedimento? O procedimento oficial é que a minha família inteira, todo mundo do mesmo andar, do andar de cima, do andar de baixo, tem que ir no centro de quarentena. Eu vou no centro de contaminados, outros no centro de potencialmente contaminados.
dependendo de como restrito é a autoridade local, eles podem decidir levar o prédio inteiro também, e eles vão selar o condomínio por 2 semanas. Mas isso é imediatamente, aí você já fica aí retido, como assim uma que pessoa sai o resultado. detida. Você está detido ou você vai em casa, pega suas coisas? Como é que é o procedimento aí? Eles demoram umas 6 horas, 8 horas para ter o resultado do teste. E antigamente demorava alguns dias, mas hoje, assim que tem um resultado positivo, eles demoram horas para ir buscar a pessoa contaminada. Então é muito rápido. Entendi. Vocês falaram da última vez, eu vou passar a palavra para o Célio aí também, o Célio quer fazer uma pergunta e o Hugo, mas vocês falaram da outra vez que causou muito impacto aqui no público a respeito de você ter um problema de saúde, né, sofrer um acidente, né, tá sangrando e não fez um teste de Covid e está na porta do hospital. Como é que funciona isso aí, Everton? Ok, Lúcio. Bom, eu felizmente não darei o meu testemunho, não passei por isso, mas eu posso falar por brasileiros que passaram. Temos aqui, não vou dar os nomes, mas temos aqui uma brasileira, ela tem um filho, ele é super ativo, difícil de controlar, ela teve problemas durante essa pandemia, porque ele tem superatividade e ela precisa descer com ele para passear, para andar, pelo menos dentro do condomínio, e isso não era permitido, e não é. Se você tiver sob fortes restrições, você nem isso pode fazer. Eu hoje posso descer aqui, o Carsten pode descer, andar dentro do condomínio, que nem ele estava, mas até poucos dias não podia. E ela começou a ter dificuldades grandes por não poder fazer isso. E, num dado momento, essa criança, ela, se eu não me engano, acho que ele tem 11 anos, 10 para 11 anos, ele, dentro de casa, acho que subindo em cima das coisas, tudo, ele caiu e quebrou o braço. Isso foi no final da tarde para o início da noite. Ela, desesperada, tentou sair do apartamento para ir para o hospital. Primeiro que para sair do apartamento, você não consegue. E não adianta você falar, mas olha, ele está com o braço quebrado. Não, você precisa ter autorização, você precisa ter a autorização da comunidade local, que você pode sair, que tem um risco de você sair e voltar contaminado, enfim. Eu vou encurtar a história para não deixá-la muito longa. Ela conseguiu ser atendida, mas debaixo assim ela teve que praticamente, a gente brinca, né? Teve que rodar a baiana, né? Fazer escândalo e, enfim, usar todos os recursos. Às 4 horas da manhã do dia seguinte, né, da madrugada, que ela conseguiu ser atendida, porque quando ela conseguiu chegar no hospital, o hospital não queria fazer nenhum procedimento, porque o teste de Covid, esse que o Carsten acabou de mostrar, ele já tinha passado de 48 horas e não tinham feito um outro teste. Então, ela teve que ficar no hospital, ele com o braço quebrado, ninguém pôs a mão no menino, a não ser fazer o teste do PCR e detectar que ele não estava contaminado para resolver o problema principal, que era o braço que ele havia fraturado. Aí vem a seguinte pergunta: e se ele tivesse contaminado, não iriam tratar do seu braço, não iriam cuidar do problema principal? Eu não tenho essa resposta para dar para vocês. Eu tinha um vídeo de um chinês e, bom, eu nem vou dizer o que ele é para não comprometer, mas ele é uma pessoa importante aqui. Numa outra situação eu digo quem ele é. Ele começou a passar mal, tem problemas cardíacos,
E ele fez um vídeo. Eu tive a oportunidade de ver esse vídeo. Ele fez um vídeo falando do absurdo para ele conseguir chegar no hospital e ele ser medicado, porque ele não tinha, o medicamento que ele tinha em casa já não era mais suficiente, e ele também foi atendido assim, o filho também dando testemunho junto com ele, fala que foi assim, praticamente quase que ele falecendo, que ele foi atendido, porém esse vídeo, quando eu fui gravar esse vídeo, ele foi censurado, ele foi retirado imediatamente da plataforma que estava aqui na China. Então, esses são os dois casos que eu posso falar que eu conheço. Imagino muitos outros que devem existir que a gente não conhece. Okay? Obrigado, Everton. Eu vou passar a palavra aqui para o Célio Lopes. Célio, a gente estava ontem aqui em São Paulo, no lançamento do livro aí do nosso amigo aqui, do Basaglia, né? Foi bem legal. Obrigado pela presença. Célio é diretor financeiro da Tenda Atacado. Fica à vontade aí, Célio. Muito obrigado, Lúcio. Foi um prazer estar com você, com o Ricardo, com demais Open Minders aí ontem à noite. Bom, Everton e Karsten, muito obrigado pelo tempo de vocês, pela dedicação, pela apresentação. Estou participando aqui até um pouco pelos comentários que eu ouvi ontem para entender o que está acontecendo. Eu vou fazer algumas colocações aqui e aí entender se vocês concordam com o que eu estou trazendo. Vocês estão trazendo realidades pessoais difíceis, né? É difícil imaginar aqui no Brasil, dado que a gente passou lá no início de 2020, no início da pandemia, pelo lockdown, mas de uma forma ainda bem diferente do que vocês estão relatando, que está acontecendo agora aí com vocês, né? Mas do que eu estou entendendo aqui, vocês confirmam ou discordam, mas a gente, olhando para a economia, pelo que vocês estão relatando que está acontecendo aí, dada a dependência do Brasil com relação às exportações para a China e dado a globalização que a gente tem hoje. Que a gente tem uma garantia de uma inflação alta, global, inclusive Brasil, por bons meses, pelo que eu entendo, com certeza este ano, e olhando já um pouco para o ano que vem, pelo menos o primeiro trimestre do ano que vem, a gente tem uma garantia, infelizmente, de uma inflação alta, que dado esse movimento da China, um outro ponto, segundo ponto, que dado este movimento da China de se fechar, os exemplos que vocês trouxeram até da língua, né, que o inglês não está sendo tratado nas escolas, mas um evento efetivamente de uma desglobalização das economias, pela questão de transporte, por várias outras condições que vocês trouxeram. E aí até dois pontos que me impactam diretamente. Um é chip, que é uma curiosidade, né? Chip a gente impacta uma série de setores. Eu cuido de serviço financeiro, envolve cartão de crédito. Cartão de crédito é um chip, né? E uma curiosidade aqui, o chip do cartão de crédito, há 12 meses, custava R$ 2,70 cada cartão. Hoje custa R$ 9,74, 12 meses depois, pela falta de chip, não impacta só carro, né? E também painéis solares, eu tenho uma pequena fazenda de energia solar e realmente essa dependência total da China, mesmo marcas nacionais, coloca uma marca, importa equipamento chinês, e coloca a marca aqui no Brasil, mas até pelo crescimento desse setor, talvez também essa desglobalização, né? Talvez uma fabricação interna e o governo aqui no Brasil fazendo um esforço para melhorar a atratividade da indústria. Ao mesmo tempo, desse fechamento, que, claro, China, 16%, 17% da população mundial, então esse fechamento tem sentido para o chinês, mas impacta demais a economia global. Mas o Brasil tem uma vantagem aqui, porque ele fornece alimento que a China não consegue produzir. Por exemplo, está fazendo um esforço na carne suína, que é bem consumida, mas não consegue produzir todos os alimentos. E apesar de ter entrado na África, etc., o Brasil ainda é muito importante para a China nesse front.
E para encerrar aqui meu quarto item, sobre a vacina, né? É interessante porque a vacina chinesa, eu mesmo tomei 2 doses aqui no Brasil, mas interessante ser vacinado no mundo inteiro e a China não colocar a vacina como prioridade. Então, mais uma vez, agradecer a todos vocês e ouvir aqui comentários sobre os meus comentários. Muito obrigado. Se quiser, eu posso começar, Everton, depois você complementa. Eu acho que você colocou pontos que realmente são muito, muito importantes e tem coisa que eu volto ao final da minha apresentação. Para mim, tem que repensar. A China de antes, que é uma fábrica para o mundo, que inclusive com subsídios, igual o Everton falou, produz chip barato, carros baratos, painéis solares baratos, isso acabou. Então, os preços dos itens, produtos, serviços chineses vão subir para nível mundial. Para, por exemplo, contratar serviços de tecnologia, para programar um software, o custo na China é 3 vezes maior que no Brasil. Então, a China já é um país caro, isso vai continuar a ficar mais caro, então vai perdendo aí uma certa competitividade, ou Estados Unidos, Europa vão voltar a ganhar competitividade, ou para o Brasil, se ele decidir montar as indústrias internamente. Eu acho que é muito realmente importante repensar, porque a instabilidade das cadeias de suprimento, como a gente viu ao longo desses 2 anos, ao meu ver, vai permanecer. Até a China resolver o engarrafamento de navios e de contêineres que tem aqui, vai demorar muitos meses. Vai ter muita falta de insumos que o Brasil precisa para produzir aí, chips e outros. E a respeito porque o Brasil, principalmente, ele exporta matérias-primas, mais minério, carne, soja. A China vai escolher muito bem a dependência dela. Então, por exemplo, Austrália. A China está brigada com a Austrália, mas para minério de ferro, que é um insumo muito importante para a China para produzir o aço, eles fazem sessões de segurança de fornecimento de minério. Então, a China sempre vai ficar olhando muito bem o que é bom para ela, e ela vai reforçar muito essa parte que é bom para ela. Se ela perde o interesse em fornecer um item ou outro e não quer mais dar subsídio porque polui demais, eles vão fazer isso. Então, acho que realmente, não sei até qual nível vai chegar essa desglobalização, mas com certeza é importante repensar nessas linhas e diferenciar e diversificar as fontes de compra e de venda. Everton, quer complementar? Sim, eu até aproveito para emendar, eu estou olhando aqui algumas perguntas, eu aproveito até para responder outras que estariam ligadas a isso. Aqui tem a pergunta da Ione, ou Dione, se tudo isso não está sendo feito de caso pensado para equilibrar níveis industriais. Ninguém sabe. A história vai nos contar isso, né? Nós não sabemos. Eu acho que, a minha opinião pessoal, eu acho que as coisas calharam. E algumas medidas que seriam tomadas mais lentamente, elas foram aceleradas, foram catalisadas em função de todas essas medidas que estão sendo obrigadas a tomar. Você tem uma desculpa mais plausível, vamos dizer assim. Mas, no fundo, nenhum de nós tem essa resposta, se essas medidas elas fazem parte de uma estratégia. O fato é exatamente esse, né, que vocês já estão sentindo, você colocou muito bem os custos, né? Um chip de cartão de crédito na base de R$2 e pouco para R$9, até quando as indústrias vão suportar esses custos? Então, eu falo como um profissional com mais de 30 anos nessa área de tecnologia, né? Já passei por várias áreas automobilísticas nos últimos 17 anos, mas eu venho
de desenvolvimento de microestruturas de eletrônica. No passado, trabalhei junto à Italcom na confecção de microestruturas de processadores, quando o Brasil tinha a Lei Especial de Informática, a tal da SEI. Quem é da minha geração vai se lembrar disso. Eu acho que os países têm que buscar as suas soluções. É claro que nós não vamos ser autossuficientes em tudo, mas quando eu trabalhava no Texas, eu perguntei a uma grande empresa no Texas, né, que eu posso até falar porque ela mudou de dono, né? Quando eu estava na Motorola, eu vi unidades sendo desmontada e eu falei para o diretor operacional, falei, Mike, por que vocês estão desmontando isso? É porque na Malásia, na Ásia, é mais barato produzir. Aí eu disse, poxa, mas vocês não vão deixar nenhuma unidade aqui em Fort Worth para abastecer o mercado local? Não. Frete, tudo isso aí tudo mais barato, a gente vai mandar isso tudo para a Ásia. E isso foi antes de 2000. No final da década de 90. E eu pensei comigo, poxa, mas isso é uma estratégia perigosa. E ainda comentei com ele, falei, pô, mas se der uma dor de barriga lá, se tiver um problema, não, a gente contorna, não tem problema, mas lá tem terremoto, tem que... Não, aqui também tem coisa e tal. Enfim, nós, na área industrial, na área de negócios, vínhamos esse tempo todo pensando só no lado financeiro e econômico. E o mundo está vendo hoje que você tem que ter a mente mais aberta, e esses são fatores importantes, mas não são os determinantes. Nós temos que pensar na estratégia, nós temos que pensar em como poderemos sobreviver em condições adversas. Obviamente, essa é a minha opinião, baseada na minha experiência de muitos anos, ok? Obrigado, Everton. Obrigado, Célio, aí pela pergunta. E obrigado pela Dione também, pela participação aqui no chat. Eu vou passar a palavra para a última pergunta aqui, que é do Hugo Pereira. O Hugo, que é um especialista em logística, ele é um fundador aí do Open Mind, hoje ele é da diretoria da Log Group. Hugo, fica à vontade aí, meu amigo. Obrigado pela sua presença aqui. Boa noite, bom dia, né, para vocês, Carsten, Everton. Puxa, eu estou impressionado, porque eu falo com a China 3 vezes por semana, com calls marcados, mas com o meu diretor que mora em Hong Kong e com funcionários chineses que moram em Xangai e em Ningbo. E nenhum deles me passou essa situação do jeito que vocês estão me passando. Então, eu queria, assim, na opinião de vocês, eu vi esses caminhões na fila, tudo com containers, né, para entrar na cidade. Vocês acreditam que o lockdown, pela resposta de vocês, não, mas eu gostaria de ouvir de novo, que o lockdown na China, com referente ao porto de Xangai, vai diminuir mesmo a partir de 1º de junho, primeiro, e eles vão facilitar para os caminhoneiros, porque hoje em dia é mais difícil arrumar o caminhoneiro, porque eles não têm condições, são muitos testes, se eles tiverem algum teste que eles sejam positivos, eles não têm alternativa, né? Então eu trabalho com logística, então eu faço transporte de container na CMA, Maersk, esse pessoal. Então eu queria ver assim, porque eu ouço diferente dos chineses, como vocês disseram na apresentação brilhante. E eu vi esses caminhões, você disse que nem comida eles têm, apesar de estarem transportando alimento. Então, se vocês acreditam nessa flexibilização do lockdown a partir do dia 1º, obrigado, viu? E obrigado, parabéns pela explanação. Carsten, quer falar? Sim, posso. Vai ter alguma flexibilização, com certeza. Mas, de novo, a meta principal é zero Covid. Simplesmente o fato de você reabrir o trânsito de caminhões entre cidades, entre estados, é um fator de risco imenso para espalhar o Covid. Um caminhoneiro pode... A JD, que é uma das grandes empresas de venda online aqui, eles fizeram logística suicida. O que é isso? Eles abriram para o pessoal de Xangai poder comprar coisas, carregaram os caminhões e mandaram os caminhões para Xangai, sabendo que esses caminhões não poderão sair de novo.
Então, eu chamo mais de logística suicida. Até acabar, até exaurir os recursos deles, até todos os caminhões, todos os motoristas ficarem presos dentro de Xangai, sem poder sair de novo. Então, eu acho que sim, vai relaxar alguma coisa, mas vai ficar muita restrição. E é muito importante ver a diferença entre as notícias oficiais e o que está realmente acontecendo. É importante, se você tem colegas aqui, é importante você falar com eles individualmente. Não fale com eles em grupo, porque em grupo aqui ninguém vai falar. Veja que vocês conseguem estabelecer um relacionamento de confiança no 1 a 1, que é uma coisa que demora, que geralmente tem que tomar umas cachaças para estabelecer isso, agora não dá. Mas veja que você fale individualmente com as pessoas que você confia, que confiam em você, que eles vão poder te passar informações mais reais. Eu acho que vai melhorar, mas eu não vejo a China voltar ao normal antes de novembro. Mas isso é a minha opinião pessoal e eu posso estar errado. Então, obrigado. O pessoal que trabalha para mim são chineses, eles não falam mesmo, eles se restringem para burro. E eu entendo por quê, né? Tem que ser via WeChat, não pode usar VPN, é mais complicado mesmo. Quer completar aí, Everton? Eu realmente endosso tudo que foi dito até agora e a explicação clara do Carsten. E eu trago um outro exemplo. É um vídeo, tem um vídeo da Swissair chegando aqui, um avião cargo, chegando aqui em Pudong, trazendo insumos para a indústria de chips, microprocessadores, para as indústrias aqui de Xangai. Esse avião ele foi todinho desinfectado, é um avião cargo. A tripulação não desceu do avião, a tripulação ficou dentro do avião. Eles tiveram que pernoitar por restrições mundiais, né, de voos e tudo. Você não pode fazer um bate e volta da Suíça para a China e vice-versa. Eles pernoitaram dentro do avião para saírem posteriormente no outro dia, depois de passar acho que 12 horas, eu não sei bem a regulamentação, mas eles não desceram, porque se eles descessem, eles teriam dificuldades para retornar, tendo que cumprir aí todos os rituais que a China exige. Então, Hugo, fica muito difícil dizer, como falou o Carsten, o que será a normalidade, né? O que virá a ser normal. São perguntas que nós fazemos a nós mesmos, né? Eu costumava aqui comprar muita coisa, muitos alimentos, muitas coisas pelo nosso Taobao aqui, que muitos conhecem o nome, mas é o Alipay, né? Do Alibaba, né? A plataforma, e hoje você não compra mais. Isso vinha aqui de cidades próximas à China, a Xangai, e eu não posso. Eu fiz aqui uma lista de coisas que eu queria repor, né? E aí o chinês lá, o vendedor falou, olha, eu não posso mandar para Xangai. Eu falei, tá bom, e quando que você pode mandar? Não tenho previsão. Vai consultando. Então, nem eles sabem, ninguém sabe, né? E quando virá a ser esse normal. Obviamente, isso que você falou é fato. Você não vai ter essa informação muito menos por um chat. O chat ele não é criptografado e ele é censurado. A maioria dessas censuras que eu falei, que vídeos que foram retirados eram divulgados no chat, na plataforma de vídeos que ele tem, né? Como tem o WhatsApp. Então, são coisas que a gente não tem resposta, né, para dar, e tampouco o chinês vai te dizer quando que isso voltará ao normal. São impressões nossas. O Carsten fala de novembro,
Eu nem em novembro eu diria que talvez volte ao normal, mas acho que isso será paulatino. E se vier uma nova onda? E se vier uma nova variante? O que vai acontecer? Essa resposta ninguém tem. Né? Fecha tudo de novo, quer dizer, o pouco que você teve de flexibilidade, você restringe de novo? Quem que sabe? São perguntas que vão ficar no ar, ok? Sim. Se você quer uma fonte de Pode falar. informações, é difícil realmente conseguir informações da China. É importante você olhar várias fontes e fazer a sua própria opinião. O que eu posso recomendar é olhar no LinkedIn. Eu mesmo posto lá, não quero fazer propaganda para os meus posts, mas eu coloco coisa lá e tem muitas outras pessoas, muitos expatriados e alguns chineses que têm acesso ao LinkedIn que escrevem de maneira um pouco mais livre. Então, fora o Economist, fora o BBC, que fazem os filmes que o Everton mostrou foi do BBC, o Economist escreve muito bem e muito sério sobre a situação aqui. Eu vejo que o LinkedIn pode ser uma fonte porque as pessoas escrevem do dia a dia deles, e disso aí você vai ter que tentar extrair alguma coisa para você. Não, realmente tem muita zona cinzenta, tem muita incerteza pela frente. E depois da batalha é antes da próxima. Eu acho que não tem vitória aqui. Carsten, eu quero te agradecer aí pela sua disponibilidade, por essa conversa conosco. Quero agradecer ao Everton também. Foram duas pessoas muito gentis. Nós estamos aqui há 2 horas conversando sobre isso. É a segunda sessão que a gente faz. A gente conseguiu aqui informar quase 200 pessoas, 200 diretores e presidentes de empresa ao longo das 2 sessões, né? Então, eu acho que isso tem um valor inestimável, porque essas pessoas vão chegar amanhã nas suas organizações com um pouco mais de informação, um pouco mais de visão e planejamento, né? Que nós estamos aqui exatamente para isso, para ter informação para poder fazer planejamento. O Hugo bem disse, ele tem um contato direto com a China, ele não tinha esse nível de informação, e só através de confiança e credibilidade com pessoas como vocês, né, que a gente consegue chegar a esse nível de informação que nós estamos aqui hoje. Então, meu muito obrigado a todos vocês, agradeço a audiência que está acompanhando até agora, né? E a gente pode continuar essa conversa também lá no grupo do Open Mind, né? Nós vamos, tanto o Everton quanto o Carsten fazem parte aí do Open Mind e vão estar à disposição. O contato deles está lá com vocês também. Se vocês quiserem conversar com eles também no individual aí, fiquem à vontade. Mas agradeço a todo mundo que participou dessa live e desejo a todos aí uma boa noite e um bom dia a vocês aí também que estão na Ásia, né? Eu só vou comentar que chegou a minha vez. Estamos terminando, mas daqui não dá para vocês ouvirem, mas eles já estão com megafones. Eu estou com notebook, então não posso levar até a janela. Mas já tem uma fila imensa lá embaixo, grande, fazendo teste. Eu vou ter que descer, fazer teste, senão eu corro o risco, que nem o Carsten falou, de ficar amarelo no meu health code, e aí pronto, complica a minha vida aqui. Mas foi um prazer muito grande da minha parte, espero poder ter contribuído um pouquinho com a atualização sobre a atual situação. Como o Carsten falou, eu também não quero pintar um quadro negro, muito pelo contrário, eu sempre fui uma pessoa muito realista. Eu acho que a gente tem que mostrar a realidade como ela é, tanto o lado bom como o lado ruim. Tem muita coisa boa na China, a população é maravilhosa, né? Meu vizinho aqui, a gente troca alimentos, troca comida, vem verduras aqui que eu não como, então, tipos de verdura que a gente não está acostumado. Então, a gente troca, enfim, eles são... A sociedade é maravilhosa. O país tem a sua política e quem está aqui tem que respeitá-la, né? Os desígnios da China, e eu não diria só da China, gente, eu acho que nós temos que olhar de forma global. Nós temos que repensar muitas coisas. Nós estamos vendo o mundo sendo impactado não só pela Covid, nós temos impactos aí na Europa que não sabemos como isso vai terminar.
Então, eu diria que nós, que estamos à frente de organizações, temos a responsabilidade de olhar não só pelo lado econômico, lado financeiro de nossos grupos, mas também pelo lado estratégico. E o país tem que olhar muito mais por esse lado, pelo lado estratégico, pelo lado da sua indústria, pelo lado do seu povo, como manter o seu povo debaixo de adversidades. Alimentos é importantíssimo, claro, sem alimentos, sem água, o seu ser humano não vive. Mas hoje a gente também não vive sem uma série de outras necessidades que todos nós precisamos. Então, somos um país que realmente se desponta nessa área, porém, nós, como brasileiros, precisamos olhar pelo lado estratégico do país, porque o mundo está sendo desenhado de uma forma muito diferente que muitos da minha geração acompanharam e viram uma globalização fenomenal, e hoje estamos vendo uma desglobalização, e não sabemos a que nível isso vai chegar, né? Mas isso é uma opinião minha, da minha experiência de muitos anos à frente de grandes organizações. Prazer muito grande, uma boa noite para vocês, e nos alongamos demais, mas nos deixaram à vontade, então nós fomos mostrando, e espero que vocês tenham aí um bom dia amanhã.